Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E meus nobres e queridos irmãos, cada vez mais eu vejo como a gente que está desperto pensa parecido, né? Não igual, mas parecido. Eu estava dando uma pesquisada aqui e aí o YouTube mostrou que o principal vídeo que estava em alta, primeiro lugar em alta, era o clipe da Luísa Sonza, né? E eu digo, caramba, mano, primeiro lugar em alta deve ser muito bom. É um absurdo, porque a menina não canta nada, não é de hoje que você vê que ela não canta nada. Ela tenta sensualizar e chocar, e eu tô falando sensualizar para ser bem educado, né? Mas o que de fato é ali é uma sexualização absurda, né? Que tenta chocar e com isso, com essa apelação, tentar atrair público. E eu digo, deve ser mais um, mas fui olhar. Quando eu olho, meu irmão, a gente vê ali praticamente um ritual. Claramente você vê ali apologia, a interrupção de vida. Você vê a menina em cima de uma cama como se tivesse ali nos dias de mulher, né? Com aquele sangue que sai ali. Você vê ao mesmo tempo a imitação do que acontece em um dos infernos citados inclusive por Dante, né? Tem aquela viagem ao inferno e tem um desses infernos, que seriam 7, se eu não me engano, nem me lembro mais. Mas em um desses infernos, uma dessas camadas do inferno seria onde ficariam os devassos. Devassos! E essas pessoas ficam ali se agarrando o tempo todo em volta de líquido masculino, aquele líquido que sai, né? Que dá vida também. Pronto. Tudo sujo daquilo, para depois serem eliminados de forma cruel, geralmente com perfurações, dilacerações, e começar tudo novamente. Inclusive ele é mostrado em um filme japonês muito bom, que ele foi baseado em fatos reais. Eu já falei desse filme pra vocês, eu acho que tem aí no canal ainda a matéria sobre ele. É bem antigo já esse vídeo. E resumindo pra vocês, aconteceu um acidente com várias pessoas diferentes e uma delas conseguiu sobreviver. E ela conta que estava no inferno junto com essas outras pessoas que ele jamais tinha visto. Foi um acidente lá que envolveu vários veículos. E ele começa a relatar os acontecimentos e a ordem que ele vai dizendo ali: olha, a gente tentou fugir, o demônio apanhou a gente nesse lugar, assim, assim, assim. Era a mesma ordem que os pacientes foram morrendo na UTI um a um. O último que conseguiu sobreviver porque ele teria escapado do inferno. Então isso tomou conta da época da mídia e virou um filme. Ele é japonês ou é coreano, nem sei, família. Me desculpe, mas pra mim é tudo parecido, né? Mas acabou que o importante é a mensagem, né? Tem essa análise desse vídeo aí. E aí quando eu vi o clipe da Luísa Sonza, né, nós que pesquisamos há anos, a gente não chegou ontem, nem ano passado, nem ano retrasado, faz 9 anos que a gente está aqui. Se Deus permitir, faremos 10 no próximo. Então a gente já viu muita matéria, já pesquisamos muita coisa, e ali, meu irmão, não tenho dúvida que é uma apologia. Só que quando nós cristãos falam alguma coisa, vem logo a grande mídia, que trabalha para essas coisas acontecerem. Para você ter uma noção disso, preste atenção no que eu vou falar. A nossa sociedade, apesar de todos os defeitos da hipocrisia que acontece, na maior parte do mundo ela é baseada em leis cristãs, ensinamentos cristãos. Isso quer dizer, meus irmãos, que nós temos uma sociedade melhor do que antigamente em muitos aspectos. Por exemplo, antigamente, um rei, um chefe de estado, ele poderia sacrificar o próprio filho dele sem nada acontecer com ele. Ele chegava e dizia: eu sou devoto dessa entidade aqui, desse demônio, e eu vou sacrificar e ponto final. E ninguém ousava a criticá-lo e até repetiam o gesto. Faziam a mesma coisa, o imitavam. Hoje, a gente sabe que rola muito mais do que antes, mas é feito por debaixo dos panos. Seja esse chefe quem for, rico, bilionário, poderoso, ele não pode chegar nem às 13 famílias, pode chegar abertamente na comunidade internacional e dizer: olha, eu vou sacrificar aqui essa criança. Se o cara fizesse isso, não importa quem ele fosse, ele ia sofrer as consequências. O mundo não aceita isso. É feito até mais do que antes. É fato, não vamos ser hipócritas. Mas temos que reconhecer as nossas próprias vitórias. Vivemos com base com leis cristãs. E um ato como esse seria repudiado e punido severamente. Não é à toa que eu falo aqui, incansavelmente nesses 9 anos, que o maior poder da elite, dos senhores do mundo, é justamente as sombras. É estar no anonimato. É as pessoas não acreditarem na sua existência e considerarem isso teoria da conspiração. Agora, essa conquista nossa, essa vitória, que foi conseguida através do sangue do próprio Jesus Cristo, eles vêm batalhando todos os dias para mudar essa realidade. E como é que eles fazem isso? Criando um ambiente, colocando na cabeça dos mais jovens
que isso tudo é uma bobagem, é um fundamentalismo cristão e que precisa ser derrubado, caçado e perseguido. Pessoas que falam esse tipo de coisa têm que ser caladas, é o que eles querem. Então, não vai acontecer comigo, com você, com quem tem a cabeça feita, mas aqueles jovens, como a Luísa Sonza dessa, por exemplo, ela vai vendo ali as oportunidades que ela tem, porque essa menina não é cantora, e não é denegrindo a imagem dela nem nada, é porque de fato ela não canta nada, ela não tem talento pra isso. Então ela usa a única coisa que tem, que é a beleza, que já tá se acabando, é fato, já não é mais o que era, porque é isso, é uma coisa muito passageira. E é até isso que eu falo aos inscritos, gente, não case com uma pessoa somente porque ela é bonita, porque isso vai acabar. Logo, logo, por mais linda que você ache a pessoa, seja homem ou mulher, vai aparecer outra na sua frente, daqui a um mês, 2, 1 ano, 3, 4, não importa, vai aparecer alguém muito mais bonito, e aí você vai trocar, como se troca um carro. Ah, eu gostei mais desse modelo. Pelo que vocês veem aqui da minha vida particular, né, até na minha garagem, vocês sabem que eu não sou de fazer isso. Mas isso é um jeito da minha personalidade. Eu não gosto de usar as coisas e descartar, mesmo que seja só um carro. Eu não gosto. Eu sou tão babaca que eu coloco o nome nos carros. Aí é que você não dá fim mesmo. Mas as minhas coisas são assim. Tem coisa velha aqui em casa que o povo diz, pô, Davi, joga essa porcaria fora, velho. Essa bermuda aí tá demais já. Eu digo, deixa ela aí, que ela já tem meu cheiro impregmentada nela. Né? Mas é isso. Tem gente que é o contrário, gosta de descartar. Isso não é certo nem errado. Agora, quando se trata de pessoas, a gente precisa ser fiel. Essa é uma qualidade que eu digo de peito aberto, e quem não tem precisa ter. Fidelidade, companheirismo. Essas são as coisas que você deve procurar em uma pessoa. Não beleza, porque beleza vai passar. No final das contas, todos nós vamos murchar, meu irmão. Quem já era feio fica até mais engraçado, e quem era lindo fica terrível. É isso. Eu sempre procurei personalidade, caráter, amizade, e consequentemente nasce o amor. E aí a mídia vem trabalhando para mudar tudo isso, para transformar as relações em mera futilidade. Ah, você tá casado, mas você pode ficar com quem você quiser, isso não existe, ninguém é de ninguém, isso não existe. Já falei para vocês, inclusive, no aspecto científico, quando você, né, tem relações com uma pessoa, o seu organismo se adapta a outra pessoa. Os germes que ela tem, as bactérias, tudo isso, você cria defesas e é como a Bíblia diz, os dois se tornam uma só carne. Quando você tem vários e vários parceiros, o seu corpo não tem condições de fazer isso. Que aí chega um germe diferente, que foi criado naquele organismo, chega outro diferente desse outro, e daquela outra, e junta, e a pessoa fica literalmente imunda. E eles vêm trabalhando esses conceitos, meus irmãos, porque a partir do momento que a pessoa adota esse tipo de vida, futilidade, não respeita o seu próprio corpo, ela passa a não se encaixar mais dentro do cristianismo. Ela passa, inclusive, a querer repudiar aquele sentimento que tem dentro dela própria de dizer assim, poxa, mano, eu fiz isso tudo e não me sinto feliz. Pronto, ela coloca a culpa nos outros. Ah, e sabe por que eu tô me sentindo assim? Por causa desses cristãos fundamentalistas que ficam criticando aí. A gente precisa criminalizar essas opiniões, e aí vão trabalhar para isso. E é isso que eles querem, mais um soldado. Eles trabalham dia e noite para isso. Então eu vou colocar, né, no aspecto espiritual, um satanista, um ocultista falando isso, para que não fique, é porque o Davi é cristão, ele é suspeito para falar. Não, não sou eu que estou falando. Eu vou fazer uma análise de que nem o próprio público dela aceitou esse clipe ridículo que ela fez. Uma manifestação claramente ali, uma homenagem a uma entidade. Mas se eu falar, se você falar, nós que somos cristãos, nós somos fundamentalistas babacas. Não é isso que eles dizem? Então vamos colocar uma pessoa que é o oposto de nós, que está dizendo, olha, aí não tem como negar. De fato é. Vamos ver aí. Dona safada quer que me socar na mentira, assanhada, só racha do bônus. Tira na praga de Balenciaga, de Costa Lincana. Tua vizinha pela pessoa, da BMW borrando batom. Da boa, a menina solta esse bicho, eu resolvo por cima. O dia inteiro me pediram para fazer análise desse novo clipe da Luísa Sonza. Então eu vou deixar aqui registrado até como material de estudo para os frequentadores aqui do templo, para os meus alunos. Na minha perspectiva, a Luísa Sonza já passa por um quadro de possessão. Ela está possuída, não é de agora. Quem a conhece há mais tempo vê como ela criou uma personalidade totalmente diferente dentro dela. Isso é um dos sintomas da possessão. E isto serve como alerta. Há um tempo atrás, a Luísa Sonza procurou um pacto com Lilith. Isso transformou muito a personalidade dela, tornou ela mais magnética, com mais libido, fez mais sucesso.
Porém, agora, as entidades que eram para estar sob o controle dela estão a dominando, né? Isso acontece por conta de uma péssima assessoria espiritual. As pessoas acham que se relacionar com Lilith é brincadeira, que é uma deusa, uma divindade como outra qualquer, e não é bem assim. Se nós pegarmos a história do arquétipo e da deusa Lilith, desde a Suméria Antiga, nós vamos ver que em muitos momentos ela era tratada como um demônio. Então, lá na Acádia, depois na Suméria, entre os assírios, entre os babilônicos, ela era rainha de uma categoria de demônios noturnos chamados Lilus. Os Lilus eram demônios chefiados por Lilith que vagavam no deserto à noite, entravam nos sonhos dos beduínos, tinham relações sexuais com estes homens, depois sugava a energia vital deles. Lilus também entravam na barriga de mulheres grávidas e provocavam abortos. Então a gente precisa entender, né, que Lilith tem seu lado obscuro, Lilith tem seu lado lunar, seu lado caótico, e não deve se brincar com ela. Lilith ficou muito conhecida nos Midrashim da cultura judaica, no Talmud babilônico, em estudos esotéricos sobre a Kabbalah, sobre o judaísmo ortodoxo. Então a gente encontra muito de Lilith no clipe dela, né? A abundância de sangue, essa questão de erotização, da sexualidade, a referência aos abortos provocados por Lilith. E por fim, essa parte em que ela fala que vai sentar por cima, né? A gente encontra isso nas narrativas judaicas, lá do mito da criação, do Gênesis e dessa relação Lilith-Adão. Lilith, para nós magistas, tem um caráter de iniciação, mas não de culto. Não se cultua Lilith. A Luísa Sonza enfia simbolismos lilithianos em todos os clipes. Lembrando que é uma deusa muito perigosa, uma entidade que você não tem total controle. Pode levar à loucura, pode levar a derramamento de sangue, assassinatos e abortos. Até o nome da música, né? Sonho de Morango. Lilith governa justamente os sonhos, o inconsciente, o plano astral. Assim, gente, nada contra o culto de Lilith, mas levar isso a público, assim, jogar dessa forma na internet, eu achei de péssimo tom e total desaprovação do mago. Saudações e até a próxima. Contra fatos não há argumento, meus irmãos. Esse rapaz, pelo menos, ele tem uma qualidade de ser sincero, né? Embora ele falar aí de mito, mito é o que ele acredita, né? Gênesis não é mito. A Lilith, meus irmãos, eu já falei dela aqui, muitas pessoas não acreditam e eu respeito, né? Mas eu acredito que ela é uma parte apagada da Bíblia. Quando Adão fala, essa sim é da minha carne e do meu sangue, para mim indica que existiu outra. E essa outra era Lilith, expulsa do paraíso por não se submeter, por se considerar melhor do que o próprio Adão. Supostamente Deus teria feito ela do mesmo barro, e ela disse, por que eu vou ser submissa a esse cara? Eu sou igual a ele, eu não preciso obedecer ordens. Inclusive quando eles tinham relação ela queria ficar por cima. Por isso é que ele citou ali rapidamente. E é uma demônia adorada, ela é o primeiro ser humano, né, que ao ser expulsa do paraíso, ela caiu nas mãos das entidades malignas que ali estavam, o próprio Lúcifer. Ele a possuiu e ela se tornou o primeiro humano a se tornar demônio. E ela tem uma legião, é um demônio muito poderoso. É como ele falou, não se controla, meus irmãos. Inclusive, eu quero deixar claro aqui, porque tem gente que não acredita de espiritualidade e se mete a falar. Olha, meus irmãos, eu não falo aqui como é que você programa um sistema, porque eu não entendo porcaria nenhuma disso. Então não me meto a falar. Quando eu preciso falar de um tema como esse, eu procuro os especialistas que tem conhecimento para isso e mostro. Mas hoje em dia eles passam que você tem que opinar de tudo, mesmo que você não saiba de porcaria nenhuma. Então para quem é assim e fala de espiritualidade, se essas coisas existissem, esses caras ganhariam na loto. Não é assim que funciona. Essas entidades malignas, elas são usadas para o mal. Elas são como uma energia, como uma força, que para você tocá-la você precisa se blindar primeiro. E você não usa uma faca, por exemplo, uma arma, para subir em um telhado. Não é a função dela. Você quando quer subir em um telhado, você usa o quê? Uma escada. Essas energias não são escadas para levar você lá para cima. Elas são energias ofensivas. Tão ofensivas que quem as invoca precisa primeiro se blindar. Estude um pouco antes de opinar, né? Essas pessoas que falam até pelos ouvidos. Então é feito um ritual, é feita oferenda para que a pessoa possa ali manipular essa energia. E esses líderes espirituais que sabem fazer isso cobram uma fortuna, porque aí ele faz para proteger tanto quem quer, né, usar a força, como ele próprio que está invocando. E é impressionante, meus irmãos, as coisas que acontecem quando você aprende
a atrair essas coisas. Nesses anos de investigação que eu fiz, eu aprendi muita coisa. Pra vocês terem ideia, família, eu parei de postar os vídeos aqui, mas eu não parei de fazer as investigações. Demora-se pra encontrar alguma coisa, demora-se pra você conseguir filmar, mas eu tenho conseguido muita coisa, principalmente depois que eu entendi como a coisa funciona. E eu digo pra vocês, meus irmãos, coisas que só servem literalmente pra fazer o mal, mesmo que a pessoa ganhe na hora. Ah, olha a vantagem que eu tive aqui. Pode ter certeza, meu irmão. É uma coisa quase como um aluguel de um carro. Olha aqui, tô nesse carrão, tá, mas não é seu. Você precisa pagar aquele valor que foi combinado. Se você não pagar, meu irmão, você vai perder, você vai ser preso, você vai ser desmoralizado. Vai acontecer um monte com você. Então é preciso ter muito cuidado com isso. Em relação ao clipe em si, eu não preciso dizer aqui a vocês, né, porque eu não gosto do ritmo, acho que a menina não canta nada, mas eu prefiro mostrar a vocês aqui o que o próprio público dela tá falando, né? Melhor do que nós que não gostamos da música ficar aqui falando, nós somos suspeitos a falar, é melhor a gente ver o próprio público, né? E o que é que o próprio público tá dizendo? Comentário, Luísa Sonza, tenho que te agradecer por esse clipe. Esse é o primeiro comentário com 13 mil curtidas. Luísa Sonza, né? Eu prefiro chamar de Sonza. Tenho que te agradecer por esse clipe. Minha avó estava em coma há 2 semanas, aí hoje passou essa música na rádio e ela acordou, levantou da cama e desligou o rádio. Cada vez mais difícil valorizar a música brasileira. Ouvi 2 vezes, uma para prestar atenção no contexto da letra e outra para prestar atenção no clipe. Só quem já sofreu violência íntima entende que não é blá blá blá. Se sentir angustiada ao ver essa pauta ser romantizada, tampouco pode ser chamado de fresco por ter tido gatilhos. Meu estômago deu voltas. Gosto da Luísa, vim de mente aberta, mas isso aqui não dá. Então veja, por que é que eu tô lendo esses comentários? Porque não é uma pessoa que não gosta do ritmo como nós, que segundo a mídia somos suspeitos a falar. Não é porque são fundamentalistas cristãos. Essa pessoa aqui, ela curte o ritmo. Ela não tem problema nenhum com esse estilo. E mesmo essas pessoas estão dizendo, é um absurdo. Pra você ter ideia, matéria da própria mídia. Luísa Sonza, matéria do Terra, né? Mídia lacradora ao extremo. Luísa Sonza perde seguidores após clipe de Campo de Morango. Então, deixar bem claro aqui, não é o Davi, não são os inscritos daqui do canal, nossos irmãos, que ajudam inclusive a fazer o conteúdo, a manter o canal. Não somos nós. A própria mídia, principalmente para quem está chegando, caiu de paraquedas aqui no canal, seja bem-vindo. Mas veja, a própria mídia admite que o clipe foi de péssimo gosto. É o satanismo ao extremo, né? Sendo glorificado, sendo enaltecido publicamente. E ao contrário do que aquele rapaz fala, de forma bonitinha para tentar convencer novos adeptos, né? Como se fosse uma coisa, não, mas é ter respeito e dá para usar ao seu favor. Tudo que o inimigo dá, que o maligno dá, ele vai cobrar dobrado. O final de quem segue esse caminho é a própria autodestruição. E ele próprio não representa outra coisa, a entidade, ela não representa outra coisa a não ser isso. Crimes, violência íntima e física, mental e etc, etc. A Bíblia deixa claro que ele é ladrão e homicida desde o começo. Então, o que essa entidade representa é essas coisas e ela só serve para essas coisas. A pessoa pensa, ah, mas eu posso ficar rico, eu posso ficar famoso. De fato pode, se você vai servir ao propósito de apodrecer várias outras almas. Porque a sua própria, meu irmão, só de você ter pensado nisso já apodreceu. Então agora, se você tiver um talento que Deus te deu, não essas coisas, e você for reconhecido por isso, uma beleza que foi Deus que fez, e você vai usar isso para corromper outras almas, talvez o seu pacto seja aceito. E aí você pode conquistar essas coisas, mas elas não trarão nem de longe a felicidade que você acha que teria com essas coisas. O pouco com Deus, meus irmãos, é muito. E eu mesmo sou prova disso. Eu não sou um cara rico, família. Eu tenho que trabalhar para ter o pouquinho que eu tenho e trabalhar pra caramba. Tô inclusive em dívida com vocês do sorteio do Astra, mas se Deus quiser eu vou fazer. Deus vai me ajudar e eu vou fazer. E eu prefiro a vida assim, apertada, crítica, caçado. Todo dia eu abro o e-mail, não sei se o canal já foi deletado, se eu não vou mais poder fazer vídeos. Todo dia. Mas eu prefiro isso do que um suposto sossego, uma suposta riqueza mal adquirida. Porque eu vejo como eu aproveito esse pouquinho que eu tenho com a minha família. E é o que eu digo para vocês, meus irmãos, não pegue atalho, porque esse atalho vai levar você para o abismo, para a sua autodestruição. Então eu acho que a gente conseguiu fazer aqui um vídeo verdadeiro, né? Sem polarização. Colocamos aqui, você viu,
opinião da mídia, né? Matérias da própria mídia, você viu a opinião dos próprios fãs da Luísa e você ouviu um ocultista aí falando claramente o que de fato aconteceu. Se com isso eu ainda não consegui convencer você, meu irmão, aí só Deus mesmo na sua vida, não há mais nada que eu, mero mortal, possa fazer, nem essa comunidade. Meus irmãos, mais uma vez eu agradeço a vocês. Quem puder e quiser participar do sorteio do Acha, até para ajudar o canal, faça isso, né? Eu estou tentando aí o máximo possível reunir o valor para fazer esse sorteio. Se Deus quiser, só o que falta, o carro está pronto e a gente vai fazer, se Deus quiser e Ele quer, e a gente vai honrar a pessoa aí, um inscrito nosso, e eu vou ficar muito feliz, ou com o carro ou com o valor, né, que é de 25 mil. Então eu vou deixar aí o link da Hotmart, quem quiser participar, participe, ainda tá rolando. E se Deus quiser, antes do final do ano a gente vai fazer. Eu vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado, tá certo? Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço e a gente segue juntos. Fui!